o amor que opera milagres. Em meio à guerra, uma ucraniana pediu oração e um russo se ofereceu para orar por ela. Conheça a história de dois amigos cristãos separados por fronteiras, mas unidos por sua paixão pelo evangelismo, que levaram todos às lágrimas em um encontro de oração. No meio da noite, minha mãe entrou em meu quarto e disse: a guerra começou. Moro em Sami, uma cidade ucraniana de cerca de 250 mil habitantes, que fica perto da fronteira com a Rússia. Há uma semana, meu marido insistiu para que eu deixasse a cidade com nossos filhos e minha mãe. Enquanto nós conseguimos chegar aos Estados Unidos, ele ficou para trás. Imediatamente comecei a entrar em pânico. O que estava acontecendo em Sami? Onde estava meu marido? Ele estaria em segurança? Quando finalmente consegui falar com ele, meu marido me disse que tinha acordado ao som de bombas. E naquele momento estava preso no trânsito tentando sair da cidade. Pelo celular vi muitas fotos de longas filas em postos de gasolina, de pessoas dormindo em estações de metrô. E li o pronunciamento do governo que proibiu homens entre 18 e 60 anos de deixarem o país. Será que verei meu marido novamente? Quando? Minha avó de 93 anos está sozinha. Minha equipe, meus amigos, nossa casa. Precisei me esforçar para sobreviver aquela noite, aquele dia. À tarde participei de uma reunião internacional de oração promovida de forma virtual, organizada pelo movimento de Lausanne em função da invasão. Quando das pessoas que dirigiam a reunião me perguntou como eu estava, comecei a chorar. Estava com raiva, sentia-me traída, ferida e pisoteada pela Rússia. Eu disse a todos que temia pela vida de meu marido e meus amigos em Kiev. Estava orando naquele momento sobre se eles deveriam sair da cidade. Então o líder da reunião perguntou se alguém poderia orar por mim. Meu amigo Alexei se ofereceu para orar. Alexei, meu amigo russo. Acordei na quinta-feira de manhã assustado por saber que meu país havia invadido a Ucrânia. Eu estava em Moscou, em uma viagem ministerial a cerca de mais de 3.200 quilômetros de distância da minha família, que estava em Novosibirsk, na Sibéria. Era uma manhã fria e assistia às notícias em silêncio, enquanto tentava engolir o café da manhã. Um sentimento de vergonha por meu país estar começando uma guerra contra outro país, no qual eu já tinha estado não menos do que 4 ou 5 vezes, começou a tomar conta de mim. Senti medo pelo futuro do mundo e lamentei por meus irmãos e irmãs ucranianos que iriam sobreviver ou morrer em consequência dessa decisão. Nasci e fui criado na União Soviética, na região da Sibéria. Aos 23 anos, após o colapso da União Soviética, tornei-me cristão depois de ouvir o Evangelho ser pregado no centro de reabilitação da minha mãe. Para mim, encontrar a Cristo foi o mais do que aceitar que eu era filho de Deus. Isso me fez perceber que eu tinha irmãos e irmãs ao redor do mundo, e uma dessas irmãs era Ângela, minha amiga ucraniana. Conheci Ângela há 7 anos em uma conferência Lausanne, em Jacarta. Fiquei impressionado com a ousadia dela em compartilhar o Evangelho. Uma de suas iniciativas envolvia a mobilização de equipes para entrar em clubes noturnos em várias cidades ucranianas para conversar com pessoas que jamais entrariam em uma igreja. Desde então, nós nos tornamos bons amigos e nos apoiamos mutuamente em nossos ministérios. Em 2018, Ângela trouxe uma equipe a Moscou durante a Copa do Mundo para compartilhar o Evangelho nas ruas. Essas lembranças me vinham à mente enquanto eu assistia às notícias sobre a guerra. Mais tarde, naquele mesmo dia, juntei-me à reunião virtual de oração do movimento de Lausanne e me senti grato ao ver que Ângela também estava participando. Foi de partir o coração
o que ela e outros ucranianos que também participavam da reunião estavam passando. Eu me senti horrível pelo fato de meu país estar causando tanta angústia pessoal a ela. Quando a pessoa que conduzia a reunião perguntou quem gostaria de orar por ela, eu me prontifiquei e comecei a falar com Deus enquanto chorava. Ângela. Sempre amei meus amigos russos. Muito embora não existissem russos nem ucranianos durante minha infância e adolescência. Éramos todos uma só nação chamada União Soviética. Quando criança, muitas vezes eu pegava um trem em Sami às 5 da tarde e chegava em Moscou às 11 da manhã no dia seguinte, onde minhas tias e primos ainda vivem. Com o tempo as coisas mudaram. Em 2014, depois que a Rússia anexou a Crimeia, logo depois percebi que os russos viam a situação de forma totalmente diferente da minha, porque entendiam de onde eu partia. Às vezes eu era ridicularizada. Em 2018 visitei Moscou em uma viagem na qual fizemos evangelismo de rua durante a Copa do Mundo. Por 3 semanas ficamos na Praça Vermelha, compartilhando o evangelho e orando com russos e visitantes de todo o mundo. Desses meses depois, 150 equipes da Rússia haviam se inscrito para participar do Dia Mundial de Evangelismo do meu ministério. Mais tarde, muitos deles nos disseram que antes não ousavam pregar em locais públicos, mas se sentiram inspirados depois de nos ver. Fiquei comovida com a bravura e a coragem de nossos irmãos e irmãs na Rússia. No ano passado, Alexei me perguntou por telefone sobre meus sonhos de alcançar a próxima geração para o Senhor. Eu lhe disse que estava procurando parceiros para ajudar a liderar 5 missões intensivas na Rússia. Alex se ofereceu para apoiar meus esforços e depois compartilhou o que estava em seu coração. Ele queria unir líderes de missões dos nossos países para orar e conversar em torno de uma xícara de chá. Eu me lembro de pensar comigo mesma, este é o tipo de líder que eu seguiria, e sei que muitos jovens também. Ao ouvir Alexei orar de forma tão fervorosa e sincera por mim, minha família e meu país, a Ucrânia, não consegui conter as lágrimas. A dor que ele sentia era real, verdadeira. Suas palavras me lembraram que eu fazia parte de uma família que não era baseada em nacionalidade, cor de pele nem status social. Essa família se baseava somente em Jesus. De todas as pessoas que Deus poderia ter usado para me consolar naquele dia, Ele usou um irmão russo para me dar um vislumbre de seu coração. Alexei. Depois de terminar de orar, o irmão que estava conduzindo a reunião pediu que eu compartilhasse como eu estava me sentindo. Respondi que me sentia terrível. Estava completamente envergonhado com as ações do meu país. Jamais me esquecerei do que vi no olhar dos meus amigos ucranianos. Em vez de condenação, vi compaixão. Ângela quis orar por mim. Ela pediu a Deus que se revelasse aos cristãos da Rússia que se sentiam impotentes e temerosos. Ela orou por um avivamento na Rússia e na Ucrânia, um desejo em comum que há anos já nutrimos em nossos corações. No dia em que a Rússia invadiu o país vizinho, Deus usou uma irmã ucraniana para me dar um novo vislumbre de sua graça. Ângela. O inimigo quer causar divisões entre nós nesses dias, semeando ódio e separação entre a igreja na Ucrânia e na Rússia. De fato dói quando observo alguns líderes cristãos da Rússia que não posicionam abertamente em favor da Ucrânia. Talvez alguns pensem que se eles posicionarem, colocarão a si próprios e seus filhos em perigo. Sei que o medo e o perigo são reais e tento não julgar, pois não sou Deus. Mas ainda assim é doloroso. Porém, acredito que o mais importante para nós cristãos é lembrar uma só noiva. Somos uma só noiva, um só corpo de Cristo. O sangue de Cristo corre em nossas veias e todos nós estamos unidos por seu Espírito. Atualmente, a Rússia está bombardeando meu país e matando meu povo. Mas, mesmo em meio a esta dor,
O corpo de Cristo precisa ficar unido, precisa chorar junto e orar junto. Meu bom amigo Alex é um exemplo vivo disso. Alex. Irmãos e irmãs na Rússia, na Ucrânia ou em qualquer outro país. Todos nós temos um só Pai Celestial e somos todos membros da mesma família. Esta não é uma guerra entre nossos povos. Não quero saber quais são suas visões políticas, nem sua teologia do poder. Quando qualquer um de vocês, minhas irmãs e meus irmãos amados, estiver sofrendo, eu quero estar lá por vocês. Aos meus amigos ucranianos em particular, agradeço por estarem prontos a chorar e a orar comigo e por aceitarem meus sentimentos de medo e pesar, a despeito do fato de que eu ser russo. Isso me dá confiança de que Satanás será derrotado mais uma vez e de que a Igreja de Deus continuará a demonstrar para o mundo o amor de Jesus. Quando ele decide, não tem quem impeça sua decisão. Ele sabe tua vida, ele tem tua história na palma da mão. Ele mede tua fé e define a luta que vais enfrentar. E depois da vitória assina embaixo: sou eu, Jeová. Ele pega o incerto, transforma o nada, do caos faz nascer. Ele junta pedaço, monta quebra-cabeça, faz pequeno vencer. Faz da chuva dilúvio, faz navio bonito pra Noé navegar. Ele tem o controle de glória e deixa Jeová operar. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Quando ele decide, não tem quem impeça sua decisão. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele